Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É quarta-feira, está com o Português Suave na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, está comigo também o Marco Neves, mais próximos de um dia muito importante para nós, Marco, o dia 25 de Abril. Hoje é dia 22, estamos aqui em contagem decrescente. Estamos quase no 25 de Abril, sim. Desta vez calhou a que dia que... sábado, não é? Exato, sábado, portanto não temos feriado durante a semana. Mas temos o 25 de Abril. Sabes que no outro dia, quando fui a Valência, lembras-te que já falei daqui... Sim. Alguém me contava portanto, eu estava com pessoas que falavam português e que falavam espanhol. Alguém me contava uma piada que se contava entre portugueses e espanhóis, que era um português que perguntava se em Espanha também houve o 25 de Abril de 1974 e todos diziam não houve, isto é uma coisa muito portuguesa. E alguém dizia, então, mas passaram diretamente do 23 para o 25. Parece ser uma piada da época, não sei. não tens de rir, não acho que seja uma piada muito, muito boa, mas é interessante que em Espanha disseram-me que o 25 de Abril é muito conhecido, ou seja, eles associam muito mesmo ao nosso país o 25 de Abril. E lembro de estar há uns anos, ter sido convidado para ir falar a uma escola galega, neste caso, sobre o português, a língua portuguesa, não sobre o 25 de Abril, Sim. mas foi no dia 25 de Abril. E cheguei lá e tinha a escola toda decorada com cravos e estamos a falar de uma escola secundária e era o tema do dia. E eu pensei, eu nunca tinha visto isto numa escola portuguesa no 25 de Abril e depois lembrei-me da razão. É feriado, claro que nunca tinha visto isto numa escola portuguesa porque não há escola nesse dia. Exato. Mas em Espanha há e por vezes até quando tem aulas de português, porque há algumas escolas em Espanha que têm aulas de português como língua estrangeira, o 25 de Abril é um tema para esse dia. Muito e bem. Pronto, só com uma pequena introdução. Vamos Claro. Vamos às avançar dúvidas. para as dúvidas. A primeira dúvida é da Lúcia Fernandes, que faz uma pergunta difícil de contar em rádio, porque tem que ver com pontuação. Pois. Ela diz, apresenta uma série de saudações, bom dia, vírgula, depois bom dia, ponto, bom dia, vírgula, Marco, ponto, bom dia, sem vírgula, Marco, olá, vírgula, bom dia, vírgula, Marco, ponto, olá, vírgula, Sabes que Marco. quando eu li o e-mail fiquei muito confuso. Achei que a Lúcia tinha adormecido em cima do teclado. Estava só a repetir várias vezes bom dia, bom dia, bom dia. Bom, mas ela está a perguntar como é que é a forma de saudação e que já viu justificações para muitas formas e de facto por vezes nós temos convenções diferentes e não tem de ser todas iguais, mas há aqui alguns pontos em que eu posso pelo menos ajudar. Normalmente com um olá e um nome temos como convenção da nossa pontuação pôr uma vírgula entre o olá e o nome, porque quando temos um vocativo, quando dizemos olá Marco, o Marco, neste caso, é um vocativo. Portanto, estamos a chamar a outra pessoa e por isso aí tem de estar separado do resto por uma vírgula. Portanto, olá, sem vírgula, Marco não está de acordo com as convenções ortográficas portuguesas. Olá, vírgula, Marco está. Depois, quando estamos a escrever uma mensagem e fazemos a saudação, no final dessa saudação, é que temos aqui algumas opções variadas. Podemos pôr uma vírgula e depois mudar de parágrafo e começar o nosso e-mail. É um uso muito particular da vírgula, que não é muito, digamos, parece não estar de acordo com as regras mais gerais, mas é uma convenção do início de uma carta, de um e-mail. Podemos também pôr um ponto de exclamação, bom dia, vírgula, Marco, ponto de exclamação, também não vejo que seja um problema. Portanto, aqui a regra-chave que muitas vezes falhamos todos nela é pôr uma vírgula entre o olá e o nome da pessoa, porque o nome da pessoa aqui é um vocativo. Portanto, bom dia, vírgula, Marco, olá, vírgula, Marco. Ou neste caso, bom dia, vírgula, Lúcia, olá, vírgula, Lúcia. Eu acho que nunca disse tantas vezes vírgula na minha vida. Exato. Menos de 2 minutos. Mas pronto, não sei se ajudou, espero que sim. Um abraço para a Lúcia. A Lúcia depois pode responder e dizer o que é que achou. Depois temos o Paulo Aguiar, que nos diz, começa o e-mail com uma saudação muito particular, que não cumpre nenhuma destas regras que estávamos a falar. Ele diz, estou com fome. Ponto. Foi a saudação dela. Também há naves nas igrejas. Imagino que tenham outra origem dos barcos e das naves espaciais, ou não. Há H, ponto de exclamação. E há ainda um outro A, que também leva H, que é o tal A, H, ponto de exclamação, mas que não costuma levar à confusão do programa de hoje e talvez por isso tenha estado ausente. Diz-nos o Paulo Aguiar. E eu vou responder às duas em separado. Para começar,
Aliás, são 3 questões. Pois é. Uma delas é minha. Por que razão é que ele começou o e-mail com estou com fome? Espero que entretanto já tenha comido. Não, Marco, isso é porque naquele episódio nós falámos de marmelada, de manteiga, de queijo. Foi, agora é que eu estou a perceber. Então pronto, está esclarecido. A minha questão está esclarecida. É verdade, já não me lembrava. Falámos de imensa coisa. Obrigado, Paulo. Aliás, a tua sugestão de livro também foi à volta da comida. Exato, eu aqui baralhado, já passou muito tempo, eu aqui baralhado e agora já percebi. Paulo, muito obrigado, sim. Já está esclarecida a primeira questão, que era minha, e agora as 2 questões do Paulo. Quanto às naves da igreja, têm a mesma origem, portanto, nave espacial, nave de andar pelo mar fora e a nave da igreja têm exatamente a mesma origem. A razão deste uso nas naves da igreja não está, ou seja, é difícil de esclarecer, mas há 2 grandes ideias. A primeira é que havia uma metáfora muito usada nos primeiros tempos da igreja, em que a igreja era uma nave que tinha os cristãos que seguiam pelo mar do mundo, se quisermos, e depois temos também a própria forma do teto de muitas igrejas, que pode parecer uma nave ao contrário, um navio ao contrário. Digo que por onde der, a origem é a mesma. Portanto, a nave da igreja, a palavra, tem a mesma origem que a nave espacial e que a nave que anda pelo mar fora. Quanto ao H, ponto de exclamação, é um outro A, que com muitas interjeições... Menos problemático, não é? É menos problemático, mas é curioso, só gostava de chamar a atenção. As interjeições muitas vezes torcem a nossa ortografia. Nós não podemos usar um H no final das palavras, com exceção de interjeições como A. Portanto, as interjeições são uma espécie de campo selvagem no que toca à ortografia. E pronto, Paulo, muito obrigado. Agora gostava de avançar aqui para a Inês Amorim. A Inês Amorim diz-nos, vi hoje um vídeo meu, presumo, sobre a origem dos nomes, a ser de nomes estritamente portugueses, em que o Marco Neves esclareceu que na Tércia é um deles, mas que há poucos, e ela diz que sempre ouviu dizer que o nome Nuno é português. Será? Ou tem outra origem? Também pergunta para o Vasco, mas eu hoje Vasco vou deixar de lado e vou só falar do Nuno. Eu também tenho a mesma dúvida agora, se é português ou não. Fiquei curioso. É assim, português o que eu quero dizer com isto é que quando eu digo que há poucos nomes de origem só portuguesa, quer dizer que os nomes normalmente pegam em materiais que já existiam anteriormente, o que é natural e todas as línguas fazem isto. Portanto, os nomes não são menos portugueses, e eu gostava aqui só de esclarecer isso, porque pode parecer que estou a dizer que os nomes são todos estrangeiros e só há 1 ou 2 portugueses. Não é isso, todos são portugueses. A questão é, aliás, o que eu queria dizer com esse vídeo era precisamente isto. Nós não conseguimos encontrar, ou é muito, muito difícil encontrar, nomes que tenham sido criados de raiz, sem qualquer uso de materiais que não venham de outras línguas anteriores ou de outras línguas do lado. Mas, mais uma vez, isto não é uma característica da nossa língua. Todas as línguas fazem isto, vão buscar coisas a outros lados. As línguas reciclam materiais constantemente. No caso na Tércia, como é que eu ia dizer? É particular porque foi Camões que pegou nas letras de Catarina, deu-lhes uma volta e criou na Tércia. Portanto, na Tércia podemos dizer que foi criada só em português, não é? Não vem mas mesmo na Tércia usa os tais materiais de Catarina, mas todos baralhados. Até na Tércia tem ali materiais anteriores. Nuno, não se pode dizer que seja exclusivo do português, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, porque existe também em castelhano, existe também em catalão, e só tem esta particularidade. É muito, muito raro nessas línguas. Portanto, em português, e em particular em Portugal, tornou-se mesmo um nome muito, muito, muito comum, talvez por causa de Nuno Álvares Pereira. Esta é a minha desconfiança. E hoje é um nome tão comum em Portugal, tão raro em todas as outras línguas, que acaba por ser visto como um nome particularmente português, um nome que caracteriza muito o nosso país. A origem não se tem a certeza absoluta. Há quem veja ali a origem em nono, ou seja, a palavra para nono no latim, mas não pode ser porque em castelhano é nunho, com N, em catalão também é com NY, portanto lê-se Nunho, e normalmente quando nessas línguas temos alguma coisa que é um N e em português é só um N, quer dizer que vem de uma palavra anterior que tinha 2 N's, que foram reduzidos para um N em português e que foram transformados num N em castelhano, neste caso. Portanto, o mais provável tenha vindo de uma palavra latina que queria dizer nonus, com 2 N's, que queria dizer tutor, aquele que ensina. Portanto, Nuno seria aquele que ensina, e tornou-se pelas particularidades da história dos nomes, tornou-se um nome muito, muito português, porque é quase impossível encontrar Nunos fora da nossa língua, e até mesmo fora de Portugal, pelo menos no Brasil, por exemplo, é um nome raríssimo. Em Portugal, nem por isso, é bastante comum. Pronto.
Obrigado aos nossos ouvintes, à Lúcia Fernandes, à Paula Guiar e também à Inês Amorim pelas dúvidas. Agora num sprint até ao final, Marco, qual é o mail para onde nos podem enviar dúvidas? portuguesuave@observador.pt e depois temos o telefone para enviarem áudios. Exatamente, que é o 910024185. Ficamos por aqui neste episódio de quarta-feira, mas estamos de volta no domingo, já depois do 25 de Abril. Um abraço, Marco Neves. Um abraço.